Tem coisas que a gente só entende quando já passou dos 100 anos. Eu sei que parece exagero, mas é verdade. Rodrigo da Silva, 102 anos, morando numa casinha simples aqui em Avaré, no interior de São Paulo, onde o tempo parece andar mais devagar do que no resto do mundo. As tardes têm um peso aqui. O vento balança as folhas da mangueira no quintal como se quisesse me contar alguma coisa. E eu, sentado na minha cadeira de balanço, fico escutando. Não tenho muita pressa mais não. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu era um homem de pressa. Pressa para trabalhar. Pressa para dar conta das contas. Pressa para ensinar meus filhos o jeito certo de viver. Ah, o jeito certo. Essa foi a maior ilusão da minha vida. Achei por muitos anos que existia um jeito certo de ser filho, de ser homem, de ser feliz. E achei, com toda a convicção do mundo, que eu era o único que sabia qual era esse jeito. Ricardo e Luciana. Meus 2 filhos. Ricardo tem 53 anos hoje. Luciana, 56. Cresceram aqui comigo, nessa mesma casa, nesse mesmo quintal onde a mangueira ainda teima em dar fruto todo verão. Eu os vi aprender a andar, a ler, a sonhar. Estive presente em tudo mesmo. Talvez presente demais. Quando Ricardo tinha uns 10 anos, ele veio me mostrar um desenho que tinha feito na escola. Um barco no mar, com o céu cheio de nuvens coloridas. Eu olhei para aquele papel e, em vez de dizer o quanto era bonito, eu perguntei se ele tinha terminado a lição de matemática. O menino guardou o desenho na mochila sem dizer nada. Hoje, quando me lembro disso, sinto um aperto no peito que não passa fácil. Com Luciana foi diferente, mas igual na essência. Ela sempre foi uma menina quieta, introspectiva, que gostava de ler e de ficar nos seus cantos. E eu, que acreditava que o mundo pertencia aos extrovertidos, ficava tentando puxá-la para fora do casulo dela. Dizia que ela precisava sorrir mais, se arrumar melhor, aparecer mais, como se o jeito que ela era fosse um defeito que precisava ser corrigido. Ela aguentou tudo isso calada por muitos anos. Calada demais. O tempo foi passando e os filhos foram crescendo. Ricardo casou cedo, foi morar em Bauru com a esposa e os filhos. Luciana ficou mais perto, mas as visitas foram ficando cada vez mais raras. E quando vinham, tinham aquele ar de obrigação que dói mais do que a ausência. Sabe quando você está numa sala com alguém e percebe que a pessoa quer estar em qualquer outro lugar do mundo? Era isso. Era exatamente isso. Por muito tempo eu não entendi o que estava acontecendo. Ficava ligando todo dia, tentando saber como estavam, mandando recado, às vezes aparecendo de surpresa. Achava que estava sendo um pai presente. Não percebia que, na visão deles, eu estava sendo um pai sufocante. Há uma diferença enorme entre presença e controle, e eu demorei décadas para aprender isso. O Natal de 2 anos atrás foi o ponto de virada da minha vida. Eu tinha me esforçado muito. Comprei os ingredientes com antecedência, chamei a dona Aparecida que me ajuda nas coisas da casa, e juntos preparamos uma mesa como há muito tempo eu não via. Galinha caipira, arroz com pequi, farofa da vovó, bolo de fubá, tudo o que Ricardo e Luciana sempre gostaram desde crianças. Eu queria que aquele Natal fosse especial. Queria que eles sentissem que eu ainda estava aqui, que a casa ainda era deles, que eu ainda era o pai que eles tinham. Eles chegaram. Os netos também vieram correndo pelo quintal, cheios de energia. Por um momento pareceu que ia ser bonito, mas logo eu percebi o clima. As conversas eram curtas. Os sorrisos não chegavam aos olhos. Ricardo ficou no celular boa parte do tempo. Luciana ajudou a arrumar a mesa, mas estava distante, como se o pensamento dela estivesse em outro lugar. Depois do almoço, antes do sol nem ter se posto, eles começaram a se despedir. Eu fiquei na varanda vendo o carro da Luciana sair pela rua de terra. Depois o carro do Ricardo. E então só restaram eu, a mangueira e a mesa cheia de comida que ninguém quis levar. Sentei de volta na minha cadeira e fiquei olhando para o nada por um tempo que não sei dizer quanto foi. Pode ter sido meia hora, pode ter sido a noite toda. Foi naquela noite que a pergunta me veio com toda a força que ela merecia. Uma pergunta simples, de apenas 5 palavras, mas que pesava toneladas. O que fiz de errado? E aí começou um processo que eu não esperava. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi honesto.
Comecei a me lembrar de cenas que eu tinha guardado no fundo da memória sem querer enxergar o que elas realmente significavam. A vez que Luciana me contou animada que tinha conseguido um emprego novo e eu, em vez de comemorar, perguntei se o salário era bom o suficiente. A vez que Ricardo me disse que estava pensando em montar um pequeno negócio e eu passei meia hora listando todos os riscos, todos os motivos pelos quais podia dar errado, sem nenhuma vez dizer que eu acreditava nele. Fui juntando esses cacos um a um como quem monta um mosaico que não quer ver pronto. Me lembrei também da formatura da Luciana. Ela tinha terminado o curso de letras, uma conquista enorme para ela. E eu, em vez de estar presente naquele momento só para celebrar, aproveitei o jantar depois da cerimônia para perguntar se ela já tinha pensado em como ia usar aquela formação para ganhar dinheiro de verdade. O sorriso dela murchou ali, na frente de todo mundo, e eu não percebi na hora. Ou percebi e achei que estava sendo realista, que estava preparando ela para a vida. Mas não estava. Estava roubando dela um momento que ela nunca ia ter de volta. Porque quando o mosaico ficou completo, a imagem era clara demais para ignorar. Eu não tinha sido só um pai exigente. Eu tinha sido um pai que, sem perceber, dizia aos filhos repetidamente, de 1000 maneiras diferentes, que eles não eram suficientes do jeito que eram, que precisavam ser outros, que o amor deles valia se viessem do jeito que eu queria. E a pior parte? Eu fiz tudo isso achando que era amor, achando que cobrar era cuidar, achando que corrigir era orientar, achando que saber o melhor para eles era meu direito, meu dever até. Naquela noite em Avaré, com o silêncio da casa pesando sobre mim, eu entendi que o amor que eu ofereci por décadas tinha uma condição embutida que eu nunca falei em voz alta, mas que meus filhos ouviram em cada conselho não pedido, em cada crítica disfarçada de cuidado. A condição era: eu te amo se você for quem eu acho que você deve ser. E nenhum filho do mundo aguenta carregar esse peso para sempre. Fiquei acordado aquela noite inteira. O cricrilar dos grilos lá fora era o único som, junto com o latido distante de um cachorro na rua de baixo. De vez em quando, o vento batia na janela e eu me sobressaltava, como se fosse alguém chegando. Mas não era ninguém. Era só o vento e eu, com os meus 102 anos chegando, precisei encarar uma verdade que a maioria das pessoas evita a vida toda. Precisei admitir que errei. Não um erro pequeno, não um deslize. Errei no que achei que era a minha maior qualidade. Errei como pai. E essa admissão, que parecia um abismo quando eu a encarei naquela madrugada fria, era na verdade o primeiro passo de uma travessia que eu ainda não sabia que tinha a coragem de fazer. Mas o que eu ainda não sabia naquela madrugada fria de dezembro é que reconhecer o erro era só o começo. O mais difícil, e ao mesmo tempo o mais bonito, ainda estava por vir. Dizem que velho não muda, que depois de uma certa idade o caráter já está esculpido em pedra e não tem cinzel no mundo que consiga reformar. Eu acreditei nisso por muito tempo. Repeti essa frase para mim mesmo em vários momentos difíceis, como se fosse uma justificativa para não tentar. Mas posso te dizer com toda a certeza que os meus 102 anos me dão, que isso é mentira. A gente muda. A gente pode mudar. Desde que doa o suficiente para querer mudar de verdade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Depois daquela noite de Natal, eu fiquei dias dentro de mim mesmo. A dona Aparecida vinha, fazia meu almoço, jogava a conversa fora e eu respondia no piloto automático. Minha cabeça estava em outro lugar. Estava tentando entender como um homem que dedicou a vida inteira à família podia, ao mesmo tempo, ter afastado essa mesma família. Era um paradoxo que me dava vertigem. Foi num sábado de manhã, enquanto eu tomava meu café olhando para o quintal, que alguma coisa se encaixou dentro de mim. Não foi um raio. Não foi uma revelação dramática. Foi mais como uma maré que sobe devagar e de repente você percebe que está com água no joelho. Eu entendi que tinha confundido por décadas inteiras o amor com a necessidade de controle. E que essa confusão não tinha nascido do nada. Ela tinha raiz. Meu pai era assim. O pai do meu pai também era. A gente aprende a amar do jeito que foi amado e às vezes esse jeito tem falhas que a gente herda sem perceber,
como herda o formato do nariz ou a cor dos olhos. Eu fui criado acreditando que um homem forte não demonstra fraqueza, não pede desculpa, não recua, que ser pai era ser guia, ser chefe, ser a bússola da família. E eu cumpri esse papel com tanto afinco que esqueci de perguntar se meus filhos queriam ser guiados, se precisavam de bússola, se queriam que eu fosse seu norte ou se preferiam descobrir o próprio caminho. A primeira coisa que mudei foi a mais difícil. Parei de ligar todo dia. Sei que parece simples, mas para mim foi uma batalha enorme. Cada vez que o telefone ficava parado na mesa e eu não discava o número da Luciana ou do Ricardo, era como segurar a respiração, como se o silêncio fosse uma ameaça. Mas fui aprendendo, aos poucos, que o silêncio também pode ser respeito, que dar espaço é uma forma de dizer: eu confio em você. A Luciana foi a primeira a notar a diferença. Umas 3 semanas depois, ela me ligou. Não era o dia do seu aniversário, não era Natal, não era nenhuma data especial. Era uma terça-feira comum, de tarde, com aquele sol de Avaré que entra de lado pela janela da cozinha e aquece o chão de cerâmica. Ela disse que estava passando por um momento difícil no trabalho, que tinha um conflito com uma colega que estava pesando muito, e eu fiz algo que jamais tinha feito antes na minha vida. Eu apenas ouvi. Não dei conselho. Não disse o que ela deveria fazer. Não perguntei se ela tinha feito isso ou aquilo diferente. Só fiquei ali, do outro lado da linha, respondendo de vez em quando com um "entendo" ou "que situação difícil, filha". E quando ela terminou de falar, ela ficou em silêncio por um instante e então disse uma coisa que me fiou na memória para sempre. Ela disse: "Pai, obrigada por me escutar". Eram 4 palavras. 4 palavras simples. Mas eu precisei segurar o fôlego para não chorar ali mesmo, porque entendi o que ela estava dizendo nas entrelinhas. Ela estava dizendo que era a primeira vez que ela se sentia escutada de verdade por mim. A partir dali, a Luciana passou a ligar com mais frequência. E cada ligação era diferente das antigas, que eram curtas e carregadas de um silêncio pesado no final. Agora ela contava coisas. Falava do marido, o Silvio, aquele homem quieto que eu nunca soube valorizar. Contava das plantas que estava cultivando na varanda do apartamento, dos livros que estava lendo, das pequenas conquistas do dia a dia. E eu escutava, aprendia. Via minha filha como ela era, não como eu queria que ela fosse. Com o Ricardo demorou um pouco mais. Ele sempre foi mais fechado, mais pragmático, como eu mesmo costumava ser. Mas um dia ele apareceu aqui em Avaré sem avisar. Era um domingo. Ele bateu na porta e quando eu abri, ele estava ali com um sorriso meio torto, segurando uma sacola de pão de queijo que tinha comprado na estrada. Disse que estava passando perto e resolveu dar uma parada. Ficamos na varanda a tarde toda. Não falamos de coisas grandes, falamos de futebol, falamos do tempo que estava mais quente do que devia. Ele me contou de um problema no carro que tinha acabado de resolver. Conversas simples. Mas havia algo diferente naquele simples. Havia leveza. Era a primeira vez em muito tempo que eu e o Ricardo ficávamos horas juntos sem que uma frase minha soasse como uma cobrança, sem que o ar entre nós ficasse pesado. Antes de ir embora, quando já estava de pé na soleira da porta se despedindo, Ricardo me olhou com aquele olhar que eu reconheço desde quando ele tinha 5 anos, um olhar de quem tem algo na garganta mas não sabe se deixa sair. E então ele disse, com a voz um pouco mais baixa do que de costume: "Pai, eu gostei de vir aqui hoje." Fechei a porta devagar e finalmente deixei as lágrimas escorrerem. Entendi naquele momento que não tinha perdido meus filhos. Tinha apenas precisado aprender, tarde mas não nunca, que amor de verdade não precisa de rédea, que pai não é dono, que o maior presente que posso dar a Ricardo e a Luciana não é um conselho, não é uma lição de vida, não é minha experiência embalada em palavras de autoridade. É a minha presença sem exigência. É o meu olhar sem julgamento. É o meu coração aberto, sem portão e sem chave. Hoje, daqui da minha cadeira de balanço em Avaré, com a mangueira balançando lá fora e o cheiro de terra molhada depois da chuva, eu me sinto um homem diferente do que fui por tanto tempo. Mais leve. Mais inteiro, de um jeito estranho, como se ao abrir mão do controle eu tivesse me encontrado de verdade. Como se essa casinha simples que por tantos anos foi palco de cobranças e silêncios pesados,
tivesse se transformado num lugar de paz. A mesma casa, as mesmas paredes, o mesmo quintal. Mas um homem diferente dentro dela. A Luciana me ligou semana passada só para dizer que estava pensando em mim e que me amava. O Ricardo mandou uma foto dos filhos correndo numa praia, com a legenda: família reunida, saudade do Senhor. Li aquela mensagem 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias para guardar na alma o que levei uma vida inteira para aprender. O amor não se prova na cobrança. O amor se prova na escuta, na paciência, no respeito, no espaço que você abre para o outro ser exatamente quem ele é, com todas as falhas e todas as belezas que fazem dele único. Eu, Rodrigo da Silva, 102 anos, aprendi isso. E se eu aprendi, qualquer um pode aprender. Nunca é tarde para amar melhor.